Achei! Buenas, gurizada cartoleira! Sejam muito bem-vindos aqui a Wagner Azambuja, administrador do canal. Seguimos a meta da regularidade e ela foi mantida. A média dos cartoleiros foi de 45,81 pontos. Nosso capitão foi regular, perto dos outros atacantes que decepcionaram. Deixe nos comentários aqui como foi na rodada, quem foi seu capitão. E vamos para a vinheta e após isso, vamos ver nossos times na rodada anterior e na sequência as dicas por posição. Então, simbora, gurizada! Simbora, gurizada! A rodada 16 foi boa para nós. Nosso time do canal, o Mosquito Cartoleiro, fez 72,25 pontos e valorizou 6,61 cartoletas. Já o time Mosquito Valorização fez 56,25 pontos e valorizou 3,99 cartoletas. E o time Mosquito Tropeiro, que é o nosso time bons e baratos, pontuou 37,25 pontos e teve uma valorização de 3 cartoletas. Já o time que começamos na 15ª rodada para auxiliar quem está com poucas cartoletas, que é o time Mosquito Fundo do Poço, que fez 35,63 pontos e valorizou 7,65 cartoletas. Então, vamos embora para a dica por posição para a rodada 17 do Cartola FC. Lembrando, nossos times são o esboço para a rodada. Tem Libertadores da América e Sul-Americana no meio de semana. Fiquem de olho para caso haja times querendo poupar. Iremos atualizar aqui Instagram e Facebook. Se está gostando, deixa o like aí para nós. Seu like é muito importante. Começando as nossas dicas por posição pelos goleiros. Fernando Miguel, ótima opção contra a Chape, é um excelente nome, tem feito várias defesas. Preço de Fernando Miguel, 18,23 cartoletas, mínimo para valorizar 8,19, média das últimas rodadas 1,5. Goleiro Cleiton. Cleiton vem fazendo jogos, mantendo uma boa regularidade, joga contra o América Mineiro, que cede muito pontos a goleiros. Cleiton veio ao preço de 9,2 cartoletas, mínimo para valorizar 6,32. A média das últimas rodadas é de 3. Nossa próxima dica, o Everton. O Everton é mais para tentar manter o SG, pois o Palmeiras tem um grande potencial de conquistar o SG nessa rodada. Preço de Everton, 14,94 cartoletas, mínimo para valorizar 1,48. Média das últimas rodadas é de 3,75. Nosso próximo goleiro, Everson. Everson em grande fase com o Galo, faz boas defesas no jogo, fez boas defesas no jogo de meio de semana pela Libertadores. Preço de Everson, 12,34 cartoletas, mínimo para valorizar 5,87. A média das últimas rodadas 4,37. Nosso próximo goleiro, Fernando Boeck. Fernando Boeck vem ao preço de 3,52 cartoletas, mínimo para valorizar 0,61. Média das últimas rodadas é 4. Ótima pedida para quem está com poucas cartoletas nessa rodada. Está necessitando dar uma buscada aí. Nosso próximo goleiro, Gabriel Chapecó. Gabriel Chapecó contra um time do Bahia que vem cedendo muitos pontos a goleiros, tem boa regularidade jogando em casa. Não se sabe como o Bahia irá encarar agora com a demissão do técnico. Vamos observar. Gabriel vem ao preço de 4,28 cartoletas, mínimo para valorizar 2,18. A média das últimas rodadas é de 6,33. Partimos agora para os laterais, começando por Isla.
é ofensivo, tem potencial de ir bem contra o Ceará. Preço de Isla, 11,92 cartoletas. Mínimo para valorizar, 8,69. Média das últimas rodadas, 4,86. Nossa próxima dica, Guilherme Arana. Guilherme Arana foi muito bem na rodada anterior. É ótima opção para a rodada. Preço de Guilherme Arana, 10,47 cartoletas. Mínimo para valorizar, 14,41. Média das últimas rodadas, 7. Nossa próxima dica, Felipe Luiz. Felipe Luiz tem ótima consistência, mantendo uma boa regularidade. Preço de Felipe Luiz, 8,69 cartoletas. Mínimo para valorizar, 6,52. A média das últimas rodadas é de 3,1. Nossa próxima dica, Felipe Jonathan. Felipe Jonathan tem um jogo favorável, já que a defesa do Santos é uma das menos vazadas jogando em casa. Felipe Jonathan vem ao preço de 9,35 cartoletas, mínimo para valorizar 0,65. Média das últimas rodadas, 7. Pontos cedidos em média por rodada pelo adversário, 6,74. Boa pedida, Felipe Jonathan, nessa rodada. E também é bom para quem está querendo dar uma valorizada. Nossa próxima dica, Dudu. Dudu atua pelo famigerado lado esquerdo da Chape. Dudu vem ao preço de 11,2 cartoletas. Mínimo para valorizar 1,4. Média das últimas rodadas, 0,73. E deixamos como dica também, não está aqui nos prováveis agora, no momento, mas pode jogar. É o Wanderson. Wanderson veio ao preço de 10,54 cartoletas. Mínimo para valorizar 8,94. A média das últimas rodadas é de 3,2. Mas temos que ficar de olho, porque ele não está nos prováveis agora nesse momento. Então, vamos ficar de olho nele. Então, agora nós vamos para os zagueiros. Começando por Gustavo Gomes. Gustavo Gomes tem muito potencial. O time do Cuiabá cede pontuação para os zagueiros que atuam do lado esquerdo, onde Gustavo Gomes geralmente atua. Vem ao preço de 10,68 cartoletas. Mínimo para valorizar 1,74. Média das últimas rodadas 3,87. Nosso próximo zagueiro, Miranda. Miranda, ótimo desarmador, joga contra o Sport, que vem cedendo SG aos seus adversários. O preço de Miranda, 9,22 cartoletas. Mínimo para valorizar, 2,26. Média das últimas rodadas, 3,2. Próximo zagueiro, Nathan Silva. Nathan Silva é uma parede nessa zaga do Galo, que vem muito bem defensivamente. Nathan Silva veio ao preço de 9,14 cartoletas. Mínimo para valorizar, 7,52. Média das últimas rodadas, 6,23. Nossa próxima dica, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno tem uma boa pontuação com os desarmes. Preço de Fabrício Bruno, 10,66 cartoletas. Mínimo para valorizar, 0,63. Média das últimas rodadas, 1,8. Próxima dica, Pedro Jeromel.
Falando aqui de Jeromel, estamos falando também do Juan. Está desvalorizado e tem potencial para pontuar. São boas pedidas e boas alternativas para quem está com boas cartoletas. Mínimo para o preço de Pedro Jeromel, 6,96 cartoletas. Mínimo para valorizar, menos 0,88. Média das últimas rodadas, 3,8. E Juan, na sequência, Juan vem ao preço de 2,87 cartoletas, mínimo para valorizar 2,78. A média das últimas rodadas é de 4,45, mais até que Jeromel. Tem feito bons desarmes, Juan. Então, boas pedidas e pedidas baratas para quem está necessitando de cartoletas. Nossa próxima dica: Bruno Mendes. Bruno Mendes. Bruno Mendes demonstrou uma solidez incrível na rodada anterior, bem valorizado, é boa pedida, que poderá e tem feito boas defesas e bons desarmes na rodada. Preço de Bruno Mendes, 5,57 cartoletas, mínimo para valorizar, 3,1. Média das últimas rodadas, 4,26. Partimos agora para os meias, começando com Arrascaeta. É sempre uma boa pedida. A princípio, não deixa nosso time e tem vaga fixa. É um monstro jogando. Preço de Arrascaeta, 14,1 cartoleta. Mínimo para valorizar, 7,3. Média das últimas rodadas, 8,9. Ótima pedida. Na sequência vem Alisson. Alisson vem se destacando nesse time do Grêmio após a chegada de Filipão. Alisson vem ao preço de 6,8 cartoletas, mínimo para valorizar 2,3. Média das últimas rodadas 4,52. Ele saiu machucado no meio do jogo, no segundo tempo, no jogo do Grêmio contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. Então temos que ficar de olho para ver se Alisson realmente vai jogar. Outras dicas também do Grêmio aqui, ó. O meia que chegou agora semana, Vila Sante. O Vila Sante vem um mínimo para o preço dele de 6 cartoletas. Mínimo para valorizar 3,69, 29. Média das últimas rodadas, 2. Com a próxima dica, vamos para Rafael Veiga. Rafael Veiga vem de ótima fase e tem grandes probabilidades de obter uma ótima pontuação. Rafael Veiga veio ao preço de 12,67 cartoletas, mínimo para valorizar 1,99, média das últimas rodadas 6,35. Nossa próxima dica, Terans. Terans vem jogando em casa, é agressivo, muito ofensivo, finaliza e aparece muito no jogo. Terans vem ao preço de 10,78 cartoletas, mínimo para valorizar 1,98. Média das últimas rodadas 11,97. Boa pedida mesmo para valorizar esse rapaz. Nossa próxima dica, Jean Mota. Jean Mota é um dos líderes de desarmes, faltas sofridas e finalizações. Vem mantendo uma boa regularidade acima dos 4,5. Preço de Jean Mota, 11,92 cartoletas. Mínimo para valorizar, 5,21. Média das últimas rodadas, 4,85. Nossa próxima dica, Edenilson. Edenilson é o cara dos pênaltis e teve ótima melhora técnica nesse time do Internacional. Preço de Edenilson, 21,14 cartoletas. Mínimo para valorizar, 13,51. A média das últimas rodadas, 7,55.
E a última dica, Praxedes. Vem muito valorizado, mas é boa opção. Praxedes vem ao preço de 8,56 cartoletas. Mínimo para valorizar, 9,9. Média das últimas rodadas, 4,16. Vamos agora para os nossos atacantes. Começando por Gabigol. Gabigol, voltando de suspensão, tende a valorizar na rodada. Deixou 2 gols no jogo contra o Olímpia, que foi no meio de semana, pela Libertadores. Grande potencial de pontuar. Gabigol vem ao preço de 17 cartoletas. Mínimo para valorizar, negativo 0,95. Média das últimas rodadas, 16,3. Ótima pedida, Gabigol. Nossa próxima dica, Arthur. Arthur é o cara do time, é o cobrador de pênaltis e vem sofrendo muitas faltas. Preço de Arthur, 15,27 cartoletas. Mínimo para valorizar, 4,33. Média das últimas rodadas, 4,33. Então, boa pedida aí. Nosso próximo atacante, Hulk. Hulk numa fase espetacular. Deixou o gol contra o River na Argentina pela Copa Libertadores da América. Jogo que ainda estava correndo enquanto a gente estava gravando. O Galo está ganhando por 3-0. Nossa próxima dica, Dudu. Dudu, se for a campo é ótima pedida, está tendo um bom retorno, mas temos que ficar de olho sobre qual será o ataque que o Palmeiras irá utilizar, ainda mais depois de se classificar para as semifinais da Libertadores sobre o São Paulo na terça-feira. Não acreditamos que ele vá com o time reserva, pois semana que vem o Palmeiras não jogará a Copa do Brasil no meio de semana, então terá uma semana de folga, então provavelmente ele venha com todos os titulares. Nosso próximo atacante, Zé Roberto. Zé Roberto vem ao preço de 9,7 cartoletas. Mínimo para valorizar, 8,72. Média das últimas rodadas, negativo 1,4. Buenas, gurizada. Então, o time do canal veio com os seguintes jogadores. No gol, Gabriel Chapecó. Nas laterais, Natanael e Dudu. Dobramos aqui o Atlético Goianiense. Na zaga, Gustavo Gomes, Nathan Silva. Os meias, Arrascaeta, Rafael Veiga e Terans. No ataque, Hulk, Gabigol de capitão e Robson. O técnico é Maurício Barbieri. O time saiu ao custo de 150,62 cartoletas. Buenas, gurizada. Encerramos as escalações por aqui. Amanhã postaremos aqui o time valorização e bons e baratos. Deixe seu like. Seu like é muito importante para nós. E se inscreva no canal para não perder as atualizações. Se inscreva no Instagram e também no Facebook do canal. Lá colocamos as últimas atualizações necessárias caso haja mudança, 1 hora antes do mercado, de fechar o mercado. Vamos juntos em busca da mitagem em nossas ligas. Então vamos lá, bora mitar na rodada 17 do Cartola. Fique com Deus e fui!